Olá, oitavo ano, bom dia, good morning. Como você está nessa quarta-feira? Como toda boa quarta-feira, eu venho para que nós tenhamos as nossas aulas. E hoje, como toda quarta, você tem uma aula de inglês, duas aulas de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E dando andamento nesse vídeo, as aulas serão nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Stefflin. A segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Senchi e a quarta aula de ciências com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Eu separei para vocês o tema de suffix, sufixo. O que é um sufixo? Para que eu uso isso? O que é que isso vai transformar no inglês? Então vamos lá. Primeiro, um sufixo, como diz a explicação, ele é um pedacinho de uma palavra, a piece of word, que a gente acrescenta em outras funções, em outras palavras, verbos, adjetivos, nouns, etc. Substantivos e aí por diante. Então, quando eu adiciono um sufixo a uma palavra, eu transformo essa palavra em outra coisa. Digamos assim. Então vamos lá. Primeiro, eu vou avaliar que eu tenho inúmeros sufixos. Então hoje a gente vai utilizar o us, ok? Escreve O-U-S, O-U-S, mas a gente pronuncia us. Então vamos entender como é que a gente vai utilizar esses sufixos. Primeiro, eu coloquei as palavras para vocês. Courage, danger, mystery, number, religion. Courage significa coragem. Danger significa perigo. Mystery, mistério. Number, número. Religion, religião. Não significa que eu simplesmente vou pegar o us lá de cima e vou acrescentar na minha palavra, ok? Eu preciso, em algumas situações, trocar algumas letras, retirar algumas letras da minha palavra. Então vamos entender aqui, ó. Primeiro, vamos colocar cada palavra aqui, vamos acrescentar um sufixo em cada uma das palavras. Courage. Beleza, o que eu vou ter que fazer aqui? Courage. Isso é corajoso. E para eu falar corajoso, e agora, o que eu faço? Courageous. Beleza, eu coloquei courageous ali. Mas assim, como é que eu vou saber se eu vou ter que retirar uma palavra, uma letra ali, ou não vou ter que retirar uma letra? Então, vai depender muito do caso. Então é por isso que sufixos a gente geralmente aprende memorizando e fazendo a utilização dele no dia a dia. Para eu manter na minha cabeça e eu saber, eu vou utilizar dessa forma. É por isso que é importante quando a gente fala de ler, e a gente fala que é importante assistir muita coisa em inglês. Porque vocês acumulam muito vocabulário. Então tem questões de sufixos que você bate o olho e já fala, essa palavra aí é tal, porque eu já vi ela antes. Então isso ajuda muito, muito mesmo quando a gente está estudando inglês. Então a primeira já foi, courageous, que é corajoso. Danger, também, eu vou utilizar da mesma forma. Dangerous, perigoso. Mystery, aí eu já vou modificar. Eu tenho um Y aqui, quando eu tiver o meu Y, eu retiro ele e coloco um I. Então, mysterious, ok? Number, agora eu vou retirar muita coisa. Tá vendo que é porque que eu falo que vai variar muito de palavra para palavra? Porque o number vai virar numerous. Numeroso, numerosos. Religion, eu vou retirar o N e vai ficar religious, ok? Então nós temos estas 5 palavras diferentes com o mesmo sufixo no final. Courage, coragem. Courageous, corajoso. Danger, perigo. Dangerous, perigoso. Mystery, mistério. Mysterious, misterioso. Number, número. Numerous, numeroso. Religion, religião. Religious, religioso. Pegou esse sentido aí que na língua portuguesa, tudo que terminar com um oso ali, eu vou ter um us em inglês. Isso também facilita muito quando eu pego esses macetes de terminações de palavras, ok? Tipo witty.
em inglês, que é dade em português. Cidade, city, ok? Capacidade, capacity. Então, eu aprendo esses sufixos e a partir disso eu formulo trocentas outras palavras para eu utilizar no inglês. Então é isso que a gente tem que ter atenção. É onde a gente tem que focar se a gente realmente quiser falar inglês. Beleza. Pra cá, vocês podem muito facilmente esquecer essas palavras. Para que isso não aconteça, principalmente agora que a gente está vendo esse conteúdo, que a gente está sendo introduzido ao conteúdo de sufixos, eu passei um exercise para vocês, então não tem exercício lá no Google Classroom para essa aula. Number 1. Create one sentence for each of the words beside. Então vocês vão criar uma frase para cada uma dessas palavras. Pode ser qualquer frase, qualquer tempo verbal, qualquer estrutura, se for presente perfeito, passado perfeito, whatever. Qualquer um, ok? O importante é que tenham essas palavras aqui que a gente formou hoje com o sufixo us. Beleza? Então, uma frase para cada uma dessas palavras, 5 frases no total, pra gente tirar dúvidas na nossa live nessa semana, ok? E qualquer outras dúvidas, quem tiver meu WhatsApp, manda lá mensagem, quem tiver no Instagram também, que eu respondo mais rápido para vocês. Beleza? Esse é o nosso exercício para hoje, então espero que vocês tenham entendido o início e o princípio aí dos sufixos que a gente vai estar começando a estudar a partir de hoje. Beleza? Até a aula que vem. Tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, nós temos aí 2 aulas de gramática. Continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas, tá? Então, toda quarta-feira nós temos aí 2 aulas de gramática. Então, hoje, a aula de hoje é sequência da aula da semana passada, da quarta-feira da semana passada, né? Então, nós iríamos fazer o quê? Iríamos fazer correções dos exercícios que foram passados na semana anterior, semana passada, e eu estarei passando alguns exercícios para casa, que são da página 56 e 59. Esses exercícios são continuação desses aí que nós estaremos corrigindo agora, tá? Então, para isso, eu preciso que vocês abram aí o livro de vocês na página 50, para que possamos aí começar a fazer essas correções, tá bom? Então, aí, né, página 50, complemento nominal. Semana passada eu expliquei para vocês, né, na videoaula que vocês receberam, que continua disponibilizada lá no YouTube, no canal da escola, explicando essa questão do complemento nominal, como é feita essa diferenciação aí de um complemento nominal para um objeto indireto, a diferença de um complemento nominal e uma adjunta de nominal. Então, na aula da semana passada, tem as explicações, né? Nós já fizemos essas explicações por aqui, referentes a esse conteúdo. Então, hoje nós estaremos corrigindo aí essas atividades. Alguns de vocês não publicaram nenhuma tarefa ainda que foi passada semana passada. Então, já temos aí uma semana aí de atraso, tá? Então, eu espero que vocês fiquem atentos aí com relação a esse compromisso aí em estar publicando aí as atividades realizadas, tá bom? Tudo isso eu conto como uma avaliação contínua aí, né? E é avaliativa, ou seja, vocês recebem, né, notas pelo que vocês produzem, pelo que vocês fazem. Além, né, do conteúdo em si que você está aprendendo, tá? Então, vamos aí, meninos. Nós temos aí um exercício aí, que é o quê? Ele consiste em quê? Leia o trecho da reportagem a seguir, completando com as expressões do quadro. Então, nós temos aí esse quadro e as expressões aí, né, para que você utilize para completar aí esse texto. Então, no primeiro espaço aqui, quem tem medo? Do computador. Depois, o próximo espaço, pela internet. Depois, checar e-mail. Em seguida, pelo computador, né, novamente, porque ela aparece 2 vezes, tá? Em seguida, o uso de novas tecnologias e a qualquer coisa que tenha botões. Então, essas aí foram as palavras aí que vocês utilizaram, as expressões, né, na verdade, para completar aí esse texto, tá?
pedir para vocês que estejam sempre lendo, fazendo essas leituras em voz alta, tá? Para treinar a oralidade, a voz, a entonação, a pontuação, tá? Vamos seguir aí, né, meninos? Com as nossas correções. Número 1. Essa notícia trata de um tipo de pessoa que surgiu nas últimas décadas, os tecnofóbicos. Quais sentimentos essas pessoas têm por tecnologia? Então, essas pessoas, elas têm o quê? Elas têm aversão, elas têm repulsa, elas têm medo, elas têm antipatia, elas não gostam, né, de tecnologia. Isso que nós falamos na nossa live, né? Quem participou pode acompanhar, né? Uma discussão a respeito desses tecnofóbicos, né? Dessa conceituação aí. Número 2. Aí o número 2 está perguntando o seguinte: de acordo com a notícia, o Lobão adotou a internet como meio de comunicação, como meio de divulgação do seu trabalho. Quais são as vantagens, né, e as desvantagens de utilizar esse meio de comunicação, né, para divulgação de trabalhos artísticos? Então aí, nós temos aí como vantagem a possibilidade de mais pessoas, né, conhecerem o trabalho. E é fácil, é mais em conta, né? Ou seja, mais barato para fazer essa divulgação. E promove, né, essa interação maior com o público. Pensando aí nas desvantagens, nós temos aí o quê? A situação de quê? De que um trabalho artístico ele pode ser disseminado, ou seja, publicado, sem ter pago os direitos autorais, né? Por quê? Porque, por exemplo, você não pode gravar uma música de alguém sem gravar essa música ou utilizar fotografia, imagem, qualquer tipo de produção que não seja sua sem autorização de quem fez. É crime, né? É crime, né? Cabe processo, enfim. Não pode. Então, pela internet corre o risco, sim, de pessoas mal intencionadas pegarem o material e, né, falarem que é seu ou que de outra pessoa, tá bom? Então, nós temos aí essas vantagens e desvantagens. Seguindo aí. Número 3. Releia essas orações retiradas do texto. Então, nós temos aí. Quem tem medo do computador? Ele é uma daquelas pessoas fascinadas pela internet. Então, na letra A, os termos destacados referem-se a quais palavras? Então, nós temos aí do computador, né, que faz referência à palavra medo, e a internet, que faz referência a fascinadas. Então, medo, qual é a classe de palavra de medo? É um substantivo, e fascinadas é um adjetivo. Fizemos também essa atividade durante a live, foi bem legal essas atividades aqui no dia que nós fizemos. Quem participou pode acompanhar. Número 4, relacione as expressões à classe morfológica dos termos a que se refere. Então, aí nós temos o substantivo, né? E nós temos aí um adjetivo. Então, número 1, pelo computador é um substantivo. Ao uso de novas tecnologias faz referência a adjetivo. Para checar um e-mail, faz referência a um substantivo. E a qualquer coisa que tenha botões, faz referência a adjetivo. Tranquilo? Número 5. A que classe gramatical pertencem os termos que iniciam essas expressões? Então, essas expressões, né, que foram destacadas aqui, elas se iniciam aqui, né, por algumas expressões, né, expressões. E elas são chamadas de quê? Qual que é a classe de palavra? Preposição. Então, nós temos aí como expressão que inicia aqui a nossa oração, a nossa frase, uma preposição, tá? 6. Com que função essas expressões foram empregadas? Assinale a alternativa adequada. Então, foi a número 2, né? Completar o sentido dos termos aos quais se referem, tá? Aqui são explicações que nós já fizemos, tá? Aqui também, página 52. Agora aqui, meninos, nós já estamos aí na página 53, tá? Dando seguimento aí às nossas correções.
Tenham sempre o livro em mãos. Tem hora que meu mouse mexe, só assim, que cria vida. Tenham sempre aí o livro em mãos para estar acompanhando, tá? Deixa eu alinhar aqui. Pronto. Então vamos lá, meninos. Nós temos aí o praticando. Então, número 1, leia este trecho acerca da origem de alguns gestos. Então, aqui tem a origem do beijo, do aceno e de mostrar a língua, né? Mostrar a língua é muito utilizado por criança, né? Fica emburrada, fica com raiva, vai mostrar a língua. Então, olha só. Letra A. A origem... Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui, mas... ficou melhor. A origem de qual gesto você achou mais interessante? Por quê? Então, é uma resposta aí pessoal. Você que vai o quê? Formular a sua resposta. Então, cada um aí tem uma opinião, tá? Eu, particularmente, achei mais interessante o de mostrar a língua. Achei mais assim, interessante. Achei bem interessante a história. Mas aí vocês, né? Aí cada um tem o seu ponto de vista, tá? Nos gestos são importantes. Os gestos são importantes formas de comunicação. Tô soluçando. Pronto, voltou. Formas de comunicação não verbal entre as pessoas. No entanto, é necessário adequá-los aos diversos contextos de comunicação e culturas. Qual dos gestos citados no texto é menos adequado para ser feito em público? Explique. Então, nós temos aí, né, o mais, assim, o que, né, digamos assim, é falta de respeito, é o de mostrar a língua, né? Faz uma feiura, vai lá e mostra a língua. Eu achei interessante o surgimento, mas é feio, né, ter esse tipo de comportamento, tá? C. O sinal de reticências pode produzir diferentes efeitos de sentido, dependendo do contexto em que é empregado. No título do texto, esse sinal provoca qual dos efeitos a seguir? Então, nós temos aí o quê? O de continuidade, ou seja, ainda vai ter um segmento, tá? D. O título desse texto pode ser considerado uma síntese? Não, né? Por quê? Porque o leitor, né, ele não pode identificar de onde ele se trata, tá? Letra E. Quais expressões completam o sentido do título do texto? Então, nós temos aí do beijo, do aceno e de mostrar a língua. F. Essas expressões se referem a qual palavra? Classifique-a morfologicamente. Então, aí nós temos o quê? Elas fazem referência à palavra o quê? Origem. Origem do beijo, origem do aceno, origem de mostrar a língua. E a classe de palavras, né, morfologicamente, quando se fala morfologicamente, morfológico, faz referência às classes de palavras. Então, qual que é a classe de palavras da palavra origem? É substantivo, tá? Gente, desculpa. Falo com o meu mouse, toma vida. É quase um apólogo, né? Que a gente está estudando em literatura e redação, né? Seres inanimados que tomam vida. O meu mouse toma vida. G. Como são classificadas sintaticamente essas expressões? Por quê? Então, eles são complementos nominais, tá? Porque eles fazem o quê? Eles complementam o sentido do substantivo, tá? Por isso que é chamado de complemento nominal. H. Reescreva o título do texto. Gente, não é possível. Só de encostar aqui, já pulou para outra página. H. Reescreva o título do texto, transformando os complementos nominais em complementos verbais. Então, ali, como originou-se, originaram-se o beijo, o aceno, o ato, o costume de mostrar a língua. Então, aqui nós transformamos os complementos nominais em complementos verbais, ou seja, acrescentamos aí verbo, tá? Seguindo aí na letra I, identifique e sublinhe no texto
outros complementos nominais. Então, vamos voltar lá, meninos. Então, aqui nós temos a Vênus, que é também o complemento nominal, e a deusa, que também é o complemento nominal. Aqui a Vênus está complementando o substantivo cultos e a deusa está complementando aqui o substantivo homenagem, tá? Vamos seguindo, meninos. Deixa eu alinhar aqui. Pronto. As expressões em destaque nessas frases são complementos nominais. Indique a classe gramatical. Aqui os termos complementados pertencem. Usem as seguintes siglas: SA para substantivo abstrato, ADJ para adjetivo e ADV para advérbio. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um adjetivo, mesmo consciente dos perigos. Então, aqui esse termo, ele faz referência, ele faz referência a um adjetivo, não é que ele faz referência, ele é classificado como um adjetivo, ele tem esse papel aí de adjetivo, tá bom? Depois aí, advérbio. Os russos queriam chegar antes dos americanos. Então, aí nós temos uma expressão com um valor de advérbio. Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, nós temos aí para o homem e para a humanidade. E essas duas expressões, elas têm como valor semântico aí, de significado, de substantivo abstrato, tá bom? Seguindo aí. Leia a tirinha a seguir. Corre, pai, corre. Quem sabe dá para chegar no posto antes do aumento da gasolina? Letra A. Se responder oralmente, só vou ler as perguntas, tá? A que lugar o pai do menino maluquinho está com pressa de chegar? Por quê? Quais medidas de segurança o pai de maluquinho tomou ao dirigir? Quais atitudes do pai não são seguras? Então, ali nós temos aí, né? O pai correndo para o posto de gasolina. Ele colocou o cinto, meu pai está com o cinto de segurança, e colocou o menino no banco de trás. Ele foi, só que ele tá sem cinto, o menino maluquinho tá sem cinto. Aí no livro nem comenta, mas ele tá sem cinto, tem que estar com cinto de segurança, né? E o pai dirige em alta velocidade, né? Que isso não é uma atitude segura de trânsito, tá? 4. Releia o trecho a seguir. Quem sabe dá para chegar no posto antes do aumento da gasolina? A. Quais são os complementos nominais da oração? Então, quais são os complementos nominais aí dessa oração, meninos? Então, nós temos aí do aumento e da gasolina. Identifique quais termos eles complementam e quais classes gramaticais pertencem a esses termos. Então, nós temos aí antes, né, que é um advérbio, e aumento, que é um substantivo. Tranquilo? 4. Então, nós temos aí o exercício de número 4. As orações a seguir são formadas por complementos verbais. Reescreva substituindo os termos destacados por nomes. Ai, gente, desculpa. Tô meio gripada. Acho que porque tá meio frio, tem poeira agora. Não tô muito bem hoje, assim, tô espirrando. Mas não é nada de vírus nem nada. É só, acho que uma alergia do tempo. Voltando aqui, meninos. As orações a seguir são formadas por complementos verbais. Reescreva substituindo os termos destacados por nomes e transformando os complementos verbais em nominais. Então, você vai transformar esses complementos nominais, esses complementos verbais em nominais. E aí, você precisa fazer os ajustes aí necessários, né? Então, que ajustes são esses? Verificar a questão do verbo, né? Da conjugação verbal, se tem alguma situação que tem que passar a oração pro plural ou pro singular, então tem que observar esses detalhes, tá?
Letra A. O ser humano sempre desejou viajar para o espaço. Então, nós temos aí, transformando esse complemento verbal em nominal. O ser humano sempre desejou uma viagem para o espaço. Então, aqui nós transformamos aqui o verbo viajar, que está no infinitivo, para o substantivo aqui, que é o viagem. Então, deixou de ser complemento verbal e passou a ser complemento nominal, ou seja, de verbo passou para substantivo. B. Estudar os avanços tecnológicos é necessário para entender o mundo moderno. O estudo dos avanços tecnológicos é necessário para entender o mundo moderno, ou seja, transformou o verbo estudar em substantivo, né? Estudo, o estudo. Então, deixou de ser complemento verbal e passou a ser complemento o quê? Nominal. Tranquilo, meninas? Seguindo aí, letra C. Conscientizar o homem para o uso adequado da tecnologia é fundamental ao futuro da humanidade. Então, transforma-se o quê? Conscientizar em conscientização. Então, virou o quê? A conscientização do homem para o uso adequado da tecnologia é fundamental para o futuro da humanidade. Seguindo aí as nossas correções, vou alinhar aqui. Então, aí na número 5, na página 55, meninos, nós temos aí uma notícia que é para ser lida. Então, TRE do Acre disponibiliza disque eleições para o eleitor tirar dúvidas. Então, aí tem um textinho aí para que seja lido, tá? A qual grupo de leitores o texto é destinado? É destinado para a população que geral, para todo mundo, tá? B. Releia o seguinte trecho. O Disque Eleições conta com 10 atendentes que estão aptos para tirar todas as dúvidas do eleitor sobre o pleito de 2014, de acordo com o tribunal. A expressão para tirar todas as dúvidas se refere a qual termo? Então, esse termo aí, ele pertence a qual classe gramatical? Então, o termo é aptos, tá? Que ele pergunta. E aptos, qual que é a classe gramatical de aptos? É um adjetivo, aquela classe de palavras que dá qualidade, tá? O substantivo. Então, eles estão aptos, as pessoas têm aptidão, elas estão aptas, tá? Qual é a função sintática dessa expressão? Então, aqui nós saímos da análise morfológica, que é a classificação das palavras, das classes de palavras, e aqui nós passamos para a análise sintática, ou seja, como que esses termos funcionam aí dentro de uma oração, dentro de um período. Então, nós temos aí, qual é a função sintática dessa expressão? Explique. Qual que é essa função sintática? É o que, meninas? Ele é um complemento nominal, porque ele está completando o sentido do adjetivo aptos. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, meninos, ver se eu consigo melhorar aqui o tamanho dessa letra. Agora foi. A palavra dúvidas é um substantivo cujo sentido é complementado por qual outra expressão? Qual é a função sintática dessa expressão? Então, nós temos aí, né, dúvidas, né, é complementado por sobre o pleito. E ela é o quê? Um complemento nominal, porque está complementando aí o sentido. Tranquilo? Seguindo aí, meninos, a letra C. Considerando o trecho, assinale a alternativa correta. O serviço é uma atividade da ouvidoria do TRE do Acre e vai funcionar diariamente das 8 às 19 horas. Então, né, qual que é a alternativa correta aí? É a primeira, né, que disse o quê? A expressão em destaque é um adjunto adnominal, porque ele indica um agente, o quê? Da ação. Então, ele funciona aí como esse adjunto adnominal. E a número 6, né, pede o seguinte: os complementos nominais podem apresentar diferentes núcleos, sublinhos e circule a classificação que recebem, indicada entre os parênteses. Então, aí, nós temos aí, né,
para 2 pela internet, peço almoço para 2. Então, ele é o quê? Um numeral. Na feira de ciência, Dirceu teve orgulho do filho. Esse do filho é o quê? É um substantivo. Então, aqui nós achamos, né? Eles apresentam núcleos diferentes, então você vai sublinhar, nós sublinhamos aqui, e foi feita a classificação aqui de acordo com o que está aqui entre parênteses. Ok, meninos? Agora, então aqui nós fizemos as correções dos exercícios que foram feitos na semana passada. Agora, os exercícios que eu irei passar para vocês, eles fazem referência a... eles são sequência desses aqui que nós fizemos a correção, tá? Esses exercícios para casa, meninos, deixa eu voltar aqui. Eles são da página 56 até a 59. Então, eles começam aqui, pontuação no texto, segue aqui. Tem muito texto para ser lido em voz alta, tá? Eu pedi para vocês estarem fazendo essa leitura aí em voz alta. Então, vai até aqui, ó, meninos, até a 59, tá? Deixa eu pôr na caneta aqui. Então, os exercícios vai até aqui a página 59, tá? Que são os exercícios de casa. Meninos, então essa foi a nossas aulas de hoje de gramática. Qualquer dúvida, eu estou sempre disposta a estar ajudando vocês. É só me enviarem que eu procuro sanar a dúvida, tá? Eu tive um problema com o meu telefone, ele não tá mandando áudio. Tô até devendo uma explicação para o Daniel sobre alguns conteúdos, mas eu já tô resolvendo e assim que eu resolver eu envio, tá, Daniel? E uma ótima semana pra vocês, tá, meninos? Bons estudos, tá? Aproveitem para colocar as coisas em dia e até a próxima aula. Olá, oitavo ano, bom dia, né? Nessa manhã de quarta-feira, finalmente nós nos encontramos. Semana passada eu tive vários problemas, tanto no meu vídeo, né? Quanto na live, minha internet não estava ajudando, mas essa semana tô aqui, tô de volta. Tive que regravar essa aula que já estava gravada, né? Mas vem surpresas boas por aí ao longo dessa semana ainda, né? Pessoal, e como prometido, eu vim trazer para vocês então um pouco, né, sobre o sistema socialista. Nós ficamos de fazer essa comparação do sistema capitalista com o sistema socialista. Então, hoje essa aula é um pouco para a gente relembrar tanto as características do sistema capitalista, quanto para a gente dizer, né, falar um pouco sobre o sistema socialista. Pessoal, para isso, vocês têm esse conteúdo aí no livro de vocês, né? Página 20 de vocês. Pode abrir aí, página 20, tá bom? Vocês vão ver um pouquinho sobre o sistema político, econômico, socialista. Pessoal, eu não gosto de dizer apenas sistema político, econômico, socialista, tá? Lembrando que quando nós falamos de capitalismo, quando falamos de socialismo, nós estamos falando de um sistema que é político, ideológico, tá bom? E econômico. Então, na verdade, ele abrange as 3 esferas, tá? Então, ele é um sistema político, ideológico, econômico, socialista, tá bom? Existe um modo de vida, né? Existe toda uma ideologia por trás, então, desse sistema, desses padrões socialistas. Pessoal, para que a gente possa entender o socialismo, é muito importante, né, inclusive, que a gente, deixa eu diminuir um pouco a opacidade e aumentar um pouco a espessura, que a gente entenda sobre Revolução Russa, tá bom? Pessoal, a Revolução Russa é a revolução que vai nos trazer, né, nos apresentar, então, esse socialismo, né, tal como nós o conhecemos. Nós temos que entender que antes da Revolução Russa, a ideia de socialismo já existia. Um socialismo utópico, né, o socialismo científico, já nas teorias, né, de Karl Marx, de Engels, está aqui, ó.
Então, já existia na teoria o socialismo, né? Muitos teóricos, né? Criticando o capitalismo, se debruçaram então a entender e a discutir sobre o socialismo, tá? E aí ele vai aparecer para a gente numa intensidade, né? Principalmente após a própria Revolução Russa. Então, logo depois da Revolução Russa, nós vamos ter então o que nós conhecemos como socialismo. Pessoal, nós já falamos um pouco sobre o símbolo do socialismo, né? Esse martelo aí, né, junto com a foice, esse é o símbolo socialista. Lembrando que o socialismo ele vem da grande massa, né, dos trabalhadores. E aqui nós temos então os dois símbolos muito claros aqui para gente, né? Nós temos aí o símbolo então da foice, né, e do martelo, enquanto que a foice ela nos aponta para os trabalhadores do campo, o martelo ele seria o símbolo então dos trabalhadores urbanos, dos operários das indústrias, né? Bom, pessoal, nada mais, vamos então fazer essa comparação com o capitalismo, lembrando que o socialismo é quase que o antagônico, né? O antagonista, é a contraposição ao sistema capitalista, já que ele é uma crítica ao próprio sistema capitalista. Vamos lá, pessoal. Primeira característica, então, que a gente poderia destacar do sistema socialista, né? Dentro desse sistema socialista, nós vamos ter uma economia planificada, tá bom? Isso aí você encontra na sua página 21, tá? As características principais, não são as únicas, mas as principais de um país, né, desse sistema socialista. Pessoal, então o que é uma economia planificada? Eu chamo de economia planificada toda a economia, então, que possui uma forte, deixa eu usar aqui, acho que é melhor, uma forte, pessoal, intervenção do Estado, tá? Então, nesse caso, o Estado controla os meios de produção. E não só isso, pessoal, é o Estado quem decide o que se produz, tá bom? Em que local isso será feito, tá bom? E também, pessoal, quais são os salários, o quanto que cada um vai receber, tá? Então, isso é importante no sistema socialista. É o Estado que determina, não são as empresas privadas, né? Não é o próprio sistema de mercado, mas é o Estado. Lembrando, pessoal, que vamos lembrar aqui, ó, no capitalismo, nós temos o operário, vou colocar o operário, mas entenda como trabalhador, né? O operário trabalha para si. Já no socialismo, pessoal, como é que é isso? No socialismo, o operário, ele não trabalha para si, né? O operário, o grande trabalhador, ele trabalha para a sociedade. Então, o trabalho, né, de um operário é basicamente aqui, deixa eu colocar no lugar que queria colocar no lugar que a gente visse melhor. Aqui, a função desse operário é para trabalhar em sociedade, tá? Então, ele vai estar inserido nessa sociedade. Bom, pessoal, a outra característica que é fundamental, né, que é importante aqui, é basicamente a igualdade social. Enquanto no capitalismo nós já vimos que nós temos as desigualdades sociais como característica marcante, nós precisamos que haja as classes sociais. Para que exista um capitalismo, é necessário que exista ricos e pobres para que exista capitalismo. No socialismo, a ideia, então, é extinguir as classes sociais, é acabar com a diferença que existe entre as pessoas. E aí, então, a ideia da igualdade social, né? A igualdade social aqui, ela vem nessa ideia onde o trabalho, né,
como eu coloquei aqui em cima, ele não é para o indivíduo, mas para a sociedade. E aí as pessoas receberiam ali o mesmo pelo seu trabalho, independente do cargo, independente da função, ou mesmo até do trabalho que ela exerça. Eu costumo sempre exagerar nos exemplos, mas é algo verdadeiro, né? Dentro de um sistema socialista, o lixeiro, o catador de lixo e o médico receberiam o mesmo salário, né? Até porque os dois estariam contribuindo para a saúde pública. Porque se não é o lixeiro que recolhe o lixo, a proliferação de doenças ela será gigantesca nos centros urbanos. Então, o lixeiro ele cuida da saúde pública, assim como o médico. E nesse entendimento, eles recebem o mesmo salário. Por qual que é a diferença? Por que um lixeiro na sociedade capitalista ganha tão menos do que um médico? E aí a grande diferença é a própria escolaridade, né? É o tempo investido nas escolas, em uma universidade, o que não aconteceria em um país socialista. Até porque a escola ela também é função do Estado, assim como a saúde. Não existe nada privado, né? Nós já falamos sobre isso. A propriedade privada ela é uma característica do capitalismo. Então, todas as pessoas teriam os mesmos direitos e, mais do que os mesmos direitos, os mesmos acessos à educação, à saúde, e por causa disso, então, nós teríamos uma igualdade social, a extinção de classes, né? Pessoal, uma outra característica marcante aqui é a centralização política, né? Então nós vamos ver dentro de um país socialista, dentro desse sistema socialista, a centralização política, ou seja, a existência de um único partido. Então nós vamos ter um partido único, e esse partido é o Partido Comunista, né? O PC, o Partido Comunista, que nós já discutimos em outras aulas. Então, diferente de um país capitalista, onde a democracia ela é extremamente necessária. É necessário que haja concorrência. E se há uma concorrência no mercado, nada mais natural que também haja concorrência na política, né? Representando, então, as minorias, representando, então, é, cada parte, né, da própria sociedade. Bom, pessoal, e aqui o livro de vocês traz uma outra característica, que é um consumo sem estímulo. Enquanto no capitalismo existe um grande estímulo ao consumo, né, inclusive porque é necessário que a gente consuma, então a gente vai ver isso nas propagandas, né, nos merchandises, nos programas de TV, compre, né, da Top Term, né, a gente vai ver isso do ômega 3. Então, as propagandas são muito necessárias no capitalismo, porque é necessário que o consumidor consuma para que o grande capitalista ele venda e obtenha lucro. Diferente do sistema socialista, como tudo pertence ao Estado e não há concorrência dentro do Estado, então também não há um estímulo ao consumo, né? Então, porque não há obtenção de lucro, não é essa a ideia. Então, também há, inclusive, uma falta, né, de estímulo aqui, então, ao consumo, tá? Pessoal, eu queria que vocês montassem, né, um quadro aí sobre o capitalismo, sobre o socialismo. Isso vai ser muito importante para a gente, para que a gente entenda essas diferenças que há entre capitalismo e socialismo. Queria que vocês lessem com muita atenção essa página 21 de vocês, dessas 4 características principais. Existem outras, tá? Que nós já comentamos em lives, que nós já comentamos em aulas anteriores, características do socialismo. Pessoal, eu queria passar 2 coisas para vocês, muita atenção agora, que vão ser muito importantes para a gente. A primeira delas, deixa eu carregar aqui. A primeira delas é a atividade da página 25, tá bom? E da página 26. Então, são essas 2 atividades.
da página 25 e 26. Então, vou até deixar aqui para vocês como homework, né? Página 25 e 26. Essa é a atividade de homework de vocês. Então, página 25 e 26, tá bom, oitavo ano? E aí, pessoal, tem uma outra coisa que eu queria trabalhar com vocês. Quinta-feira, anotem na agenda de vocês, às 15 horas, vocês vão ter um compromisso comigo. Quinta-feira, às 15 horas, nós vamos ter uma live, tá bom? Com o filme que nós vamos assistir juntos. O filme que nós vamos assistir é O Preço do Amanhã, tá bom? O Preço do Amanhã. Nós vamos assistir esse filme juntos, dentro de uma live. Eu vou mandar o link para vocês, tanto no grupo dos pais, quanto também lá no Google Classroom. Eu vou entrar um pouquinho antes, às 15 horas vai começar o filme. O filme é de 1h30, mais ou menos. E terminou o filme, nós faremos uma discussão, eu e a professora Aires, tá bom? De história, sobre capitalismo, sobre a influência, né, da burguesia, dos capitalistas na nossa sociedade, sobre diferença de classes sociais, enfim, o que nós temos estudado tanto em geografia quanto em história. Então, pessoal, não perca, tá bom? Essa aula é super extra, essa live extra que eu estou devendo para vocês. Muito provavelmente eu vou fazer ela lá da escola, tá bom? Então vocês vão ver um cenário diferente, lá o quadro, vão matar um pouquinho a saudade da escola. Eu estarei lá e aí a gente vai poder entrar em contato lá pelo YouTube, tá bom? Pessoal, no mais é isso. A atividade então da página 25 e 26. Eu volto corrigindo essas atividades na semana que vem, tá bom? Sexta-feira é feriado, nós não teremos aula, não teremos videoaulas também aqui no YouTube, então descansem bastante. Semana que vem eu corrijo essa página 25 e 26 e nós fechamos então essa parte de capitalismo e socialismo. E não se esqueça, quinta-feira, às 15 horas, então, vocês têm um compromisso comigo. Nós vamos assistir juntos o filme O Preço do Amanhã. Eu vou abrir para toda a escola, mas essa é uma discussão de vocês, em oitavo ano. Eu espero cada um de vocês lá. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá bom? Descansem aí. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal. Garotos do oitavo ano, nós vamos começar um conteúdo, a importância das defesas do corpo humano, que é o capítulo 7, chama Defesas do Corpo Humano, certo? Nós vimos lá sobre ontem, né, na aula de ontem, sobre o sistema linfático, então quando tiver dúvida me manda. Na nossa live de ontem a gente tirou algumas dúvidas e na próxima segunda tem outra, então não faltem, se tiver dúvida procura lá, mas antes disso pode estar mandando. Então o livro na página 57, na nossa aula não esqueça de estar com o livro em mãos. O que é o sistema imunológico, né? O sistema imunológico é nosso sistema de defesa, certo? O nosso corpo, ele tem mecanismos que vai defender para manter o nosso corpo saudável. E esses mecanismos, eles induzem, né, o nosso corpo a gerar uma imunidade. E essa imunidade, né, é uma reação a qualquer corpo estranho que penetre nele. Então, as defesas do nosso corpo, ele vai atuar contra agentes invasores, que pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer outro ser. Então, o sistema imunológico ele trabalha realizando a fiscalização e limpeza de algum corpo estranho no nosso organismo. E ele não vai deixar de agir juntamente com o sistema linfático, tá? O que são mecanismos de defesa específico? Meninos, o sistema de defesa específico, né? Nós temos tipos diferentes de imunidade, a gente vai ver mais na frente.
E aí, esses mecanismos são a forma que o meu organismo vai se defender. Então, eles têm alguns. Aí eu tenho um linfócito, que é uma célula de defesa. Ele vai atuar, pode ser, né, que é o meu sistema de defesa. Ele atua alguns dias após a invasão do agente patogênico. E nesse caso, ele vai, né, causar ações dos linfócitos. A gente vê lá a questão da Covid-19 pedindo para a gente ficar em isolamento por 14 dias. Por quê? Os 7 primeiros dias, né, geralmente eu não tenho sintoma, mas eu transmito o vírus. Por quê? Porque o meu mecanismo de defesa ele ainda está sendo preparado para se defender. Quando veio os sintomas, febre, coriza, tosse, é o meu sistema de defesa que está tentando travar uma luta contra o vírus. Mas ele ali já fez o seu estrago, então é importante ter esse cuidado, certo? Nós temos 2 tipos de linfócitos. Os linfócitos eles são produzidos na medula óssea. Nós temos os linfócitos T e os linfócitos B. Então, mais na frente eu vou explicar. Os linfócitos T, né, eles vão lá atuar lá no timo e os B vão estar na corrente sanguínea. Quais as funções desses linfócitos? Lembrando que linfócitos, gente, são células de defesa, são um tipo de anticorpos, tá? Então, os linfócitos eles participam da defesa do organismo e os linfócitos T, eles são responsáveis pela imunidade celular, enquanto que os linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral. Nós vamos ver o que é essa imunidade celular e imunidade humoral, tá? Mas eu vou explicar também o que é antígeno, anticorpo, linfócito. A gente vai precisar demais desses termozinhos para vocês saberem. Anticorpos, né? Eles são proteínas produzidas pelos plasmócitos e a sua função é neutralizar os antígenos, certo? Então, lá eu tenho um antígeno e tenho um anticorpo. Quando vocês verem lá falar sobre a Covid-19, ele vai falar num tal de IgG e IgM. Depois eu vou falar isso para vocês o que é, tá? É o tipo de resposta imunológica. Então, quando eu fizer o exame, se eu tiver com ele, ele vai apresentar. Agora, se eu já dei, é o outro, tá? Um é de memória, o outro é de reação instantânea, tá bom? Eu explico, depois eu vou colocar na próxima aula. Eu vou dividir esse capítulo, meninos, em 2 ou 3 partes para as aulas não ficarem longas, como eu combinei com vocês ontem. Por quê? Porque senão fica longo demais os slides e aí o capítulo, eles, às vezes, é muito grande e a gente não consegue. Então, eu vou por partes e tendo dúvidas serão retiradas nas lives. Estuda com o livro na mão, assista a aula com o livro na mão. Tendo dúvida, coloca a pergunta do lado, que agora que a gente vê a live, você vai lá na sua pergunta e me faz. Se for algo que não dê para esperar, tem o WhatsApp que vocês podem estar mandando, tá? Antígenos são os indivíduos que vão trazer um malefício para o nosso corpo, né? Vírus, bactérias, protozoários, qualquer parasita e qualquer molécula estranha. Até um grão de pólen que eu inalar ou cheirar uma flor é considerado um antígeno. Deixa eu só reforçar com vocês, ficou um errozinho aí de português. Antígeno, o acento é no I e não no E, tá? É bom que vocês vão aprendendo, a gente vai olhando onde tem erros também. A imunidade ela vai se referir à proteção do corpo contra doenças infecciosas. Aí nós temos alguns sistemas de defesa. Nós temos 3 linhas de defesa, tá? Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Os cílios, a pele, as mucosas são barreiras físicas. Elas vão impedir a invasão de micro-organismo, certo? Aí nós temos a segunda linha de defesa do nosso corpo. Dentro aí da primeira linha, né, que eu falei para vocês aí, mucosas
né? Nós também temos barreiras físicas e químicas. As barreiras físicas, no caso, seriam os cílios e a pele, tá? Então, é uma barreira quando tá ventando, por exemplo, que eu pisco, né, não entrou sujeira dentro do meu olho, o cílio funcionou como uma barreira física. Já uma barreira química, eu tenho a saliva, a lágrima, o suor e o suco gástrico, certo? Essas aí, cílios, pele, saliva e lágrima, é constituída como a minha primeira barreira, tá? A minha primeira barreira, que pode ser química, barreira mecânica e de reflexos. Eu tentei pegar a imagem de vocês lá do livro, mas hoje estava indisponível a FTD desde ontem. E a nossa segunda linha de defesa, né, são as febres, inflamações, né, as células que vão realizar a fagocitose, né, as células que são exterminadoras naturais. Essa segunda linha de defesa por exemplo, um micro-organismo passou pela primeira linha de defesa, né? Pela barreira, seja ela química ou física. E aí a minha segunda linha vai entrar em ação, né? Então, ela conseguiu penetrar no corpo, então ela vai enfrentar essa segunda linha de defesa e as células vão tentar realizar a fagocitose, né? Geralmente, nessa etapa, a gente tem febre ou inflamação que vai fazer parte desse sistema. Então, por exemplo, espetei meu dedo com espinho. A minha pele foi a primeira barreira, mas ela não conseguiu barrar e o espinho penetrou. Eu não tirei, mas ficou uma pontinha lá dentro. Aí logo aquele local vai ficar vermelho e vai apresentar pus, vai estar inflamado. Isso é a minha segunda linha de defesa. Aí a minha terceira linha de defesa, a segunda não funcionou, a terceira linha vai entrar em ação, que são as proteínas que são especializadas, certo? E aí elas vão tentar reconhecer esse indivíduo estranho e agir sobre ele. Aí nós vamos ter algumas outras reações, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, os agentes estranhos vão invadir o nosso organismo, que são chamados de agentes patogênicos. Eu posso ter um envelhecimento de uma célula, posso ter uma célula cancerígena, pode ter uma célula lesionada. E aí eu também tenho a ação dos marcadores celulares, que são glicoproteínas que existem na superfície das membranas. Qualquer um desses tipos aí de agentes estranhos, né, vírus, bactérias, algum outro, uma célula envelhecida, uma célula cancerígena, ela vai desencadear uma resposta imunitária, certo? Enrolei a língua aqui. O sistema imunitário, ele pode desencadear dois tipos de resposta aos invasores, tá? Uma resposta inata, que é uma inflamação, ela é inflamatória, ou uma resposta adaptativa. A inflamatória, ela vai ser rápida e efetiva, então atua com mais frequência dos macrófagos e dos granulócitos. Eu vou colocar para vocês também um monte de células de defesa para vocês interagirem com esses nomes. E a resposta adaptativa. Essa resposta adaptativa, ela é mais lenta e mais dura mais tempo, né? Ela já atua com mais frequência os linfócitos, tá? E nós temos dois tipos de defesa, que são as defesas específicas e as não específicas. Defesa não específica, né? Ela vai agir na imunidade inata, que ela é composta por todos os processos envolvidos nos mecanismos que defendem o organismo de uma forma não específica. Esses mecanismos vão desempenhar uma ação geral contra os corpos estranhos, independente de sua natureza. E com isso, ele vai impedir a entrada do micro-organismo dentro do nosso corpo, procurando destruir, né, o que penetra, o que entra no nosso corpo. Dentro dos processos de defesa não específica, eu tenho as primeiras barreiras, a pele, o ácido gástrico lá no estômago, a saliva, as lágrimas, o muco, né, e os pelos das narinas. Como resposta inflamatória, né,
eu tenho uma sequência complexa de acontecimentos que vão inativar ou destruir esses agentes invasores. Em alguns casos, eu posso ter, no caso da pele, que entra um micro-organismo ou um corpo estranho, eu vou ter a vasodilatação, que é quando incha. Efeitos de reação inflamatória, quando eu tenho rubor, calor, edema, dor, né, a sensação de queimação. E uma reação sistêmica é quando eu tenho um aumento do número de leucócitos e febres, tá? Então, com o exame de sangue, se eu tenho um número elevado de leucócitos, estou sabendo que eu tenho uma inflamação. Para nossa aula, né, eu passei 2 tarefinhas bem fáceis. Eu não vou corrigi-las na próxima aula, eu vou terminar de explicar e depois só vou corrigir ela quando a gente for corrigir todas. É as atividades do livro da página 67, o número 1 e 2. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma leitura sobre defesas inespecíficas e defesas específicas do corpo humano, tá? Para vocês entenderem o que é uma imunidade adquirida naturalmente e uma artificialmente, tá? Somente o exercício 1 e 2, tá? Para fazer. Temos a live na segunda, então a gente tira as dúvidas. Não esqueçam de tirar as dúvidas, não esqueçam da nossa aula, é muito importante a participação de vocês, tá bom? Beijos, boa semana e até segunda.